Antes de entrar em qualquer assunto, um ponto que eu acho legal falar é sobre o meu processo de evolução de leitura desde quando eu comecei a ler de maneira mais assídua até hoje, porque vai ser bem importante para embasar um pouco da escolha de quais foram esses livros que foram boas leituras no último ano. Quando eu comecei a ler de maneira mais assídua, uns 10 anos atrás, meu foco inicial era muito baseado em volume. Então, eu queria ler o máximo de livros possível por ano. Isso faz com que você foque muito em quantidade de livros. Então, com base nisso, eu conseguia ler, quase 20 livros por ano nos primeiros anos ali. Porém, esses livros eram todos pequenos e muitas vezes livros que não contemplavam todo esse conhecimento que eu esperava obter. E aí, de fato, você focava mais em livros de 150, 250 páginas, você acabava não lendo tanta coisa assim que é muito valiosa e estão guardadas em livros com volumes maiores. Depois, eu evolui muito para um caminho de meta ainda de volume, mas depois de página. Acho que eu vi um post de alguém que tinha feito essa troca, se não me engano, do Bruno Perini, e isso fez com que agora a minha meta, que era de livros, se tornasse meta de páginas. Então eu acabei lendo alguns livros com mais volume naquele tempo, mas ainda assim, mesmo lendo um livro de 1000 páginas, eu não ainda obtia o conhecimento que eu esperava, de maneira que o livro para mim é uma maneira de obter conhecimento para aplicar na vida e não necessariamente estar obtendo o conhecimento naquele momento ali e depois esquecer ou deixar passar. Então, meio que no início eu tinha muito esse cerne de, por exemplo, eu vou ler o livro, entender qual é a dinâmica geral dele e vou lembrar dessa dinâmica. Então, sei que começa pelo porquê, é baseado no círculo de ouro, onde tem o que, o porquê, etc. Mas, tipo assim, se você for pegar nuances do livro, eu não vou lembrar muito bem, além de alguns exemplos de empreendedorismo que tinha lá. Então, quando você olha para esse tipo de leitura, ela é uma leitura que ela é muito mais passiva do que ativa. E aí, nos últimos 3 anos, eu vim focando num modelo de leitura que ele acaba sendo mais ativo. Então, o volume ele cai drasticamente, porém eu foco muito no processo de revisão, de entendimento, de marcar os livros, criar um índice meu. Então hoje em dia os livros eles acabam tendo mais essa cara aqui, né? Então eu consigo fazer um índice meu, vou marcando, então um pouco do que o próprio Ícaro de Carvalho prega ali. E aí, com base nisso, eu consegui evoluir muito o aprendizado que eu tenho de cada livro, porém eu diminuí drasticamente o volume de livros que eu leio. Então eu saí de 20, aí depois eu fui para, acho que 4.000 páginas, 5.000 páginas por ano. Acho que ano passado eu devo ter lido no máximo uns 10 livros. Então isso faz com que o aprendizado ele seja muito mais consistente, muito mais aplicável, porém você lê muito menos. O que para minha visão é um trade-off muito positivo. Então para mim foi muito bom ter feito esse tipo de troca. E agora, entrando um pouquinho nos livros, eu acho que foram gratas surpresas. Eram livros que eu peguei e vi indicações, mas eu não tinha essa expectativa de que fossem bons livros. Assim, quando eu li, Rápido e Devagar, que é um livro de Andrew de Nobel, assim como eu li, Comporte-se, que é um livro full sobre comportamento humano num viés totalmente biológico. Acho que eu nem acabei de ler, mas é um livro assim que ele de fato entrega volume, qualidade e muita consistência no aprendizado. E aí, para começar, o primeiro tema é sobre tomada de decisão. É algo que estava sendo muito aplicado no meu trabalho, é algo que eu precisava evoluir dentro de alguns pontos e eu queria entender um pouco mais sobre processos de tomada de decisão. Foi quando foi me indicado, eu não lembro por quem agora, uma autora chamada Annie Duke. E essa autora, ela é jogadora de pôquer, era jogadora de pôquer, acho que hoje ela é consultora. Mas nesse caso, eu li o primeiro de trás pra frente, né? Eu li o livro mais recente dela, que era Como Decidir. Era um livro, por mais que seja bem legal, ele acabava que tinha muito aqueles exercícios, era um livro que você mesmo preenchia algumas coisas e o conteúdo dele era bem recluso em algumas questões. Porém, o que fez essa autora ter sucesso é o livro que eu tô trazendo aqui, que é Pensar em Apostas. Então, esse é um livro que ele é muito bom. É o livro que fez com que Annie Duke ficasse conhecida. E ele fala um pouco sobre o processo de tomada de decisão a partir de uma tese que eu achei muito interessante, que é a tese de que a vida não é xadrez, e sim pôquer.
E aí ela, por ser uma jogadora de poker, ela traz um pouco dessa visão da tomada de decisão dentro do poker para nossa vida. E qual é essa diferença? Eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas a principal diferença é que quando você joga xadrez, você consegue ver todos os movimentos do seu inimigo de maneira aberta. Então você sabe o que ele está fazendo. Por mais que seja algo que você não esteja prevendo aonde ele quer chegar, você sabe o que ele está fazendo. Então todos os movimentos são à descoberta. Já no poker não, você toma decisões sem saber de nada o que é que está acontecendo, tanto em relação às cartas que vêm, quanto em relação ao que os seus inimigos também têm na mão. E aí a tese dela é toda desenvolvida ao redor disso. Então existem pontos de que você pode tomar boas decisões e mesmo assim ter resultados ruins, o que caracteriza ali um pouco de azar, e da mesma forma você pode tomar decisões ruins e ter bons resultados, o que caracteriza como sorte. O que é interessante é que, além de entender um pouco desses vieses, que é o viés de resultado, o viés retrospectivo, você entende um pouco sobre o processo de tomada de decisão no geral, que o seu foco deve ser em tomar boas decisões, entender que o resultado daquela decisão ele pode ser gerado a partir de vários fatores que você não controla. E aí ela acaba desenvolvendo um pouco dessa tese, partindo desses vieses, partindo um pouquinho da questão do poker, entrando no quesito de aprendizado em relação à sua decisão, entendendo um pouco sobre se aquela decisão foi boa ou não, entrando no viés de que você deve ver sua vida como poker, sem saber necessariamente o que é que vai acontecer posteriormente, devido a você não ter controle de todas as variáveis e sim do seu processo de tomada de decisão. Então assim, é um livro muito legal, é um livro que qualquer pessoa deveria ler no quesito de aprender como tomar decisões para a própria vida, e ele é muito simples de ser lido, assim, não tive nenhuma dificuldade, mesmo que eu seja um leitor assíduo, eu achei ele super tranquilo, ele também não é muito grande. O segundo livro foi um livro que a pessoa que indicou foi um influenciador, eu nem botava muita fé nessa pessoa, ainda não boto, mas eu achei interessante a tese do livro, que é sobre empreendedores, nesse caso executivos, que operavam de uma maneira um pouco distinta da maioria e conseguiram resultados bem legais sobre isso. Então, um livro basicamente sobre exceções, mas o autor do livro ele pegou essas exceções e tentou criar uma lógica sobre ele, que é o livro Outsiders. Esse livro é 8 CEOs nada convencionais e seus planos radicalmente racionais para o sucesso. Mostra um pouco sobre como alguns CEOs de determinadas empresas em muito tempo, então assim, não é como se fosse empreendedores executivos da última década. Ele pega, acho que desde a da época de 1970, 80 e tenta criar um pouquinho dessa lógica de empreendedores dentro de seus próprios nichos que olhavam de maneira super diferente para suas empresas em relação ao que o mercado estava fazendo e conseguiram muito sucesso em relação a isso. Então ele tem uma lógica que ela é aplicável para todo mundo para comparar o resultado das empresas enquanto os CEOs estavam lá versus os seus concorrentes e mostra que de fato eles tiveram sim muito sucesso operando de uma maneira que ela é bem diferente do que estava acontecendo. Basicamente o livro ele tem uma tese de investimento. CEOs não olhavam para suas empresas como executivos e sim como investidores. Então é muito baseado em alocação de capital, muito baseado em vertentes cujo a própria vida pessoal desses CEOs era muito diferente de buscar holofotes, de estar na primeira página do jornal e outras questões do tipo, e também sobre como eles gerenciavam seus times. A partir dessa visão, no início acho que tem até a lista de coisas aqui que faz com que esses CEOs sejam referência. Eles compartilhavam valores antiquados pré-modernos, então eles eram frugais, isto é, eles não ostentavam, eles eram humildes, independentes. Também falavam um pouco sobre evitar banqueiros e outros consultores, então eles tomavam as próprias decisões dentro das suas empresas sem necessidade de alguém de fora viesse tomar essa decisão. Eram pessoas de meia idade, então eles não tinham tanta experiência em ser executivos, eles não tinham formações, na sua grande maioria, MBAs, pós-graduações, etc. E ele utiliza aqui como tese a questão iconoclástica, que basicamente é alguém que destrói ícones, né? Então você tem aqueles CEOs que eles eram capa de revista, que eles eram muito relevantes, eles apareciam, e aí tinha essas pessoas que eles trazem, né? Esses 8 CEOs que o autor traz, que é referente a ser iconoclasta. Então ele tem uma tese um pouco diferente desses outros CEOs. É um puta livro legal. Ele pode ficar um pouco repetitivo, considerando que ele pega todas essas características que eu falei e abrem as histórias de cada um dos 8 CEOs. E o interessante é que um deles é o próprio Warren Buffett da Berkshire, que ele acaba sendo muito famoso aí, e sua própria tese de investimento e de gestão
ela é muito baseada nesses fatores que o autor defende aqui. Então ele é um livro que pra mim assim foi bem surpreso, eu não esperava que ele fosse tão bom. As teses são muito interessantes para você aprender com exemplo, e além disso, caso você tenha essa visão de um dia ser gestor, você lida com empreendedorismo no dia a dia, você vai conseguir entender que nem sempre ir em prol do que todo mundo está fazendo é uma coisa boa. E nem sempre você ter um olhar ali de dentro, né, um olhar do insider, isso vai ser algo como uma vantagem para você como gestor. Então você tem que ter um olho mais racional, que você pode obter bons resultados desde que suas decisões elas sejam bem pensadas e boas. E aí o terceiro livro ele é como se fosse uma biografia, que é a versão em inglês, do Poor Charlie's Almanac. Basicamente, a versão em português seria A Sabedoria de Charlie Munger. É um livro que mostra várias palestras do vice-presidente, ex-vice-presidente, né? Ele faleceu acho que ano passado ou retrasado, Charlie Munger da Berkshire. Então, ele era parceiro ali do Warren Buffett. E toda essa visão, ela é uma visão muito em cima de tomada de decisão, assim como o primeiro livro. Porém, é como Charlie via a vida. Do jeito que a Berkshire sempre trabalhou, eles possuíam, acho que ainda possuem no caso, né? Conferências anuais referentes a os fundadores falarem nessas conferências, responder perguntas de investidores, falar um pouco sobre alguns discursos ou algumas questões que estão à tona dentro do quesito da empresa, e eles falavam muito sobre tomada de decisão na vida, não só sobre investimento. Então, esse livro aqui possui 9 palestras escritas que o Charlie falou em algumas dessas conferências, assim como também outras palestras que ele deu em relação a universidades, discursos de formação, palestras gerais, na época que ele era bem ativo. Então não é um livro escrito pelo Charlie Munger. Ele é um livro que conta com as palestras, tem alguns comentários do próprio Charlie posteriormente, mas são comentários bem curtos, e a última palestra especialmente, ele pegou uma palestra que já existia, que ela é super famosa, e ele refaz toda ela pro livro, especialmente, por isso que ele é uma edição especial. Esse livro aqui ele é bem legal, eu tive até dificuldade de comprar ele, porque ele é bem interativo, então tem muita imagem, você consegue escanear um QR Code e ler o livro online acompanhando todos os contextos que são passados e tal. A versão em português eu acho que não tem, e é um livro que para mim foi muito interessante, porque eu consegui entender um pouco da cabeça do Charlie, que é uma pessoa que eu acabo lendo muito sobre ele, tem alguns livros que falam um pouco dele e assim, eu o admiro muito, e você consegue entender como era a cabeça dele em relação a várias questões da vida, não necessariamente só como empreendedorismo e investimento. Então ele fala um pouco sobre tomada de decisão na vida, ele fala um pouco sobre como você se portar em relação a algumas coisas, como lidar com outras pessoas, sobre questão de aprendizado, etc. E também sobre questões, claro, de investimento, como você olha a partir de modelos mentais, né? O Charles é muito famoso por essa questão da treliça de modelos mentais, que basicamente é você entender 90 modelos que ele fala, né? E interligar todos de forma que suas decisões fiquem cada vez mais consistentemente boas. Então, no geral, é um livro que para mim é muito legal. Você consegue ler em português hoje. Na época que eu comprei eu não tinha essa opção. Foi um livro bem difícil até. E com base nisso, eu tive já tinha expectativa alta desse livro, mas no geral são livros que de fato me ajudaram muito no quesito da minha vida. Claro que essa visão tá um pouco enviesada, tá, desses 3 livros que eu mostrei, porque nos últimos 2, 3 anos eu tenho lido muito sobre psicologia e tomada de decisão, então esses 3 livros você acabar vendo são sobre tomada de decisão, cada um no seu escopo, um mais aplicado ali à sua vida e a seu trabalho em relação a N-Duke, você olhar para a vida como um poker, não como xadrez. Outro sobre decisões de investimento para executivos, empreendedores, coordenadores, gerentes, etc., né? Pessoas que possuem cargo de gestão ou possuem empresas. E o terceiro, numa visão geral ali do Charlie, como uma biografia, foram algumas palestras que o próprio Charlie trouxe. Então, essas recomendações para mim são muito boas. Eu leria fácil todos esses livros de novo, assim como eu pretendo lê-los. Então, fica essas recomendações para você.